Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para gravar mais uma aula, beleza? Então vamos lá? Bom, essa é uma aula de língua portuguesa para o 7º ano, aula número 35, e hoje nós faremos exercícios sobre advérbio e locuções adverbiais, ok? Eu sou a professora Nina, estou aqui para ajudar vocês, ok, pessoal? Vamos embora? Vamos lá para mais uma aula. Então vamos lá. Nesta videoaula realizaremos juntos exercícios sobre os advérbios e locuções adverbiais. Procuraremos reconhecer os advérbios e locuções adverbiais dentro do texto, assim como entender a sua função dentro da oração. Tudo bem? Eu achei que era legal, vocês viram que esta semana foi só esse tipo de aula, né? Eu trazendo exercícios para vocês e fazendo junto, para que vocês entendam melhor esses últimos tópicos, né? Esses últimos conteúdos que a gente viu. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Só lembrando rapidamente, o que é um advérbio, né? Um advérbio, gente, ou locução adverbial também, ela expressa uma circunstância. É uma palavra que modifica o verbo, um advérbio, um pronome, ele traz uma circunstância para aquilo, tá? Ou seja, ele vai estar sempre acompanhado do verbo, ou o verbo o acompanha, né? Ele vai estar sempre acompanhado, o verbo vai estar junto, e ele acrescenta uma circunstância a este verbo, tá? Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, eu dormi. Dormi, ok, mas eu posso falar, eu dormi rapidamente, eu dormi mal, eu dormi cansadamente, eu não sei, eu posso inventar várias coisas. Ou, por exemplo, eu posso falar assim, eu estudei. Eu estudei muito, eu estudei pouco, eu estudei rapidamente. Tudo isso que eu estou acrescentando, ele está modificando, ele está acrescentando um sentido novo para o verbo, porque ele está dizendo como que aquela ação foi feita ou alguma circunstância ligada àquele verbo. Tudo bem? Isso é um advérbio. E aí a locução adverbial, a gente sabe que as palavras juntas, um conjunto de palavras juntas que tem sentido de uma outra, única, a gente chama de locução, né? Então, tem locução verbal, tem locução adjetiva, tem locução adverbial. Então, locução é um conjunto de palavras que tem o sentido de uma única palavra, tá? E no caso das locuções adverbiais, é um conjunto de palavras que tem o sentido, o mesmo sentido que um advérbio sozinho, que é uma palavra só, tá? Vamos lá, então? Olha só. Vamos ler esse textinho aqui comigo, pessoal. Chocolate faz bem ou mal para a saúde? Olha, gente, para a saúde eu não sei, mas para o estômago e para o paladar, é bom, né? Mas vamos lá. Aí o texto começa assim: depende. Se você consumir um bombom pequeno por dia, de preferência do chocolate amargo, ele aumentará a produção de serotonina, substância que melhora o humor e dá a sensação de bem-estar no organismo. Só chocolate amargo, tá? O problema é consumir chocolate em excesso, principalmente se for tudo de uma vez. Isso causa mal-estar, dor de cabeça e de estômago, problemas nos rins e aumento de peso. Bom, vocês viram que é um texto bastante pequeno. E será que aqui tem advérbios e locuções adverbiais? Claro que tem. Vamos lá ver? Olha só. 1. Sublinhe a locução adverbial que compõe este fragmento do texto. Ou seja, gente, pegou um pequeno trechinho do texto onde tem ou não tem isso, e é para sublinhar a locução adverbial. Vamos lá. O problema é consumir chocolate em excesso. Tá. Então, o que a gente falou sobre o advérbio? O advérbio, ele modifica, ele dá um sentido novo para o verbo. Então, o que a gente... Até para um outro advérbio também. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, localizar o verbo, ou o advérbio, ou alguma coisa assim. Vamos lá. O problema é consumir chocolate em excesso. Tá. Aonde que está o verbo aqui? Não é o consumir? Ok, o verbo é consumir. Consumir chocolate, mas quando eu falo em excesso, é o consumo em excesso. Então, esse em excesso, ele está dando um sentido novo para o verbo consumir. Tudo bem? Então, aqui é que está a minha locução adverbial. Locução em excesso. Comeu em excesso, tá? Tá falando aqui em excesso, gente, é um advérbio de intensidade. É a quantidade disso aí. Então, ele consumiu muito chocolate. Ele consumiu em excesso. Portanto, aqui é um advérbio, é uma locução adverbial, na verdade, e a classificação dele é uma locução adverbial de intensidade, tá? Continuemos, então. O que a gente teria que fazer aqui? Somente sublinhar. Sublinha em excesso. Olha lá a resposta. O problema é consumir chocolate em excesso.
tá bom? Então, esse em excesso que está azulzinho aqui é a nossa locução adverbial, tá bom? Agora, se eu quisesse, em vez de uma locução adverbial, colocar isso em um advérbio, que é uma única palavra, seria o seguinte, sem perder o sentido, lógico. Seria o seguinte, ó, o problema é consumir chocolate excessivamente. É a mesma coisa que em excesso, certo? Ai, vamos lá. 2. Na frase, devemos comer chocolate com moderação. A locução adverbial com moderação exprime o quê? Um meio, um modo ou uma causa? O que é o meio, gente? É o meio pelo qual eu faço alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, eu atravessei o rio de barco. De barco foi o meu meio de transporte, o meio que eu usei para atravessar o rio. Então, devemos comer chocolate com moderação, não pode ser esse sentido, certo? Vamos ver o próximo. Modo. Devemos comer chocolate com moderação. É o modo como eu estou consumindo chocolate. Eu como com moderação, não posso comer demais. Então, tá essa aqui. Modo, tá bom? Então, você assinala que é o nosso advérbio de modo. E por que não pode ser a causa? Causa é quando é a causa de alguma coisa. Por exemplo, meu pai morreu de infarto. De infarto é a causa da morte, tá? Não é o caso aqui. Tudo bem? Olha lá, qual que é a resposta? Devemos comer chocolate com moderação, advérbio de modo. Beleza, pessoal? Não é muito difícil, né? Você tem que ficar muito atento qual é o sentido que ele está trazendo ali para você entender qual que é a circunstância que ele está representando. E aí sim, aí você classifica de acordo com aquela classificação que a gente viu na nossa videoaula, tá? Vamos ver mais um exercício, olha. 3. Reescreva a frase anterior, substituindo a locução adverbial com moderação pelo advérbio correspondente. Bom, a gente acabou de ver que com moderação é uma locução adverbial, que são duas palavras, né? Locução pode ser duas ou mais, 3 palavras, não importa. Agora, qual é o correspondente desse com moderação no advérbio com uma palavra só? Olha, locução adverbial com moderação pelo advérbio correspondente. Como é que seria? Que advérbio que eu posso colocar em lugar de com moderação? Alguém já pensou aí? Com moderação? Moderadamente. Isso aí, olha lá. Devemos comer chocolate com moderação, advérbio de modo, tá? Devemos comer chocolate moderadamente. Deu para entender? Não é tão complicado, né, pessoal? A gente só tem que ficar bastante atento, tá? Vamos para mais uma atividade aqui. Olha só. 4. Na passagem, não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. O advérbio destacado exprime a ideia de... O que é melodiosamente? Gente, cantava melodiosamente quer dizer que ela cantava muito bem, muito afinado, entenderam? Muito agradável de se ouvir. Então tá, aí tá, cantava melodiosamente. O advérbio destacado exprime a ideia de quê? De um lugar? Melodiosamente em algum lugar, por acaso? Não, não serve. Afirmação, estou afirmando? Não. Tempo, melodiosamente, como se fosse semana passada, assim? Não, né? Então também é um advérbio de modo. Como é o modo com o qual ela cantava? Ela cantava melodiosamente, tá? Com melodia, afinado. Então é o modo como ela cantava. Portanto, o advérbio aí é um advérbio de modo. Olha lá a resposta. Não tinha tempo, pois cantava melodiosamente, advérbio de modo. Tá bom? Aqui, se eu tivesse que trocar isso melodiosamente por uma locução adverbial, você poderia falar com melodia. Só que fica feio, não fica? Cantava com melodia? Quem canta sem melodia? É que nesse caso, melodiosamente quer dizer afinado, interessante, gostoso de se ouvir. Certo? Ok. Vamos lá. 5. Analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância a que eles se referem. Então é o seguinte, a gente não falou sobre as várias circunstâncias que o advérbio pode mostrar lá na nossa videoaula? A gente tem advérbio de modo, advérbio de causa, de intensidade, de lugar, de tempo. Então tem um monte de tipos de advérbio. A gente só tem que entender qual daqueles tipos que a gente viu correspondem a essas aqui para fazer a classificação, certo? Mas vamos ver um por um. A. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Eu lembro que falei para vocês que o advérbio ou locução adverbial, ela traz uma circunstância para o verbo, um sentido novo. Então, qual que é o verbo aqui? Fomos, tá? Fomos surpreendidos. Mas quando? Hoje. Podia ser ontem, podia ser semana passada, podia. Então, isso aqui, esse hoje é um advérbio de tempo.
advérbio de tempo. Hoje, semana que vem, 2 semanas atrás, ano passado, tá? Que é isso, todas essas que eu falei são locuções adverbiais, mas hoje é um advérbio de tempo, beleza? Classificação então da A, advérbio de tempo. B, não me incomodo com a sua impaciência. Bom, essa aqui a gente não tem nem que pensar muito, né? Não, advérbio de negação, tudo bom? C, talvez eu compareça ao seu aniversário. Bom, aí a gente pensa assim, talvez é certeza que ele vai? Não, né, gente? Se não é certeza, é uma dúvida. Portanto, aqui é advérbio de dúvida. D de dado. Estamos muito contentes com a sua aprovação. Ela está contente, mas está contente quanto? É pouco, é muito? É muito contente. Então, a quantidade desse contentamento dela é muito alta. Esse muito é que é assim, muito contente. Isso quer dizer o quê? Que está intensificando esse contente dela. Quanto que eu fiquei feliz? Quanto que eu fiquei contente? Muito. Então, aqui é um advérbio de intensidade. Tudo bem? E, alegremente, Pedro se despediu de sua família. Aí que tá, se o advérbio modifica, acrescenta um sentido novo para o verbo, e o verbo aqui é Pedro se despediu. O verbo é despediu. Então a gente pode pensar, como foi que o Pedro se despediu da sua família? Alegremente, com alegria, certo? Gente, fala a verdade, é difícil isso daqui? Não é difícil. Então, por favor, fiquem muito atentos quando vocês forem resolver esse tipo de atividade, porque você tem que identificar a locução ou o advérbio, e ainda por cima depois classificá-lo, tá? Aqui nesse exercício 5 já está tudo identificado, você tem apenas que classificar. Mas tem atividades que você tem que identificar a locução, ou a locução adverbial ou o advérbio, e poder depois fazer a classificação, certo? Olha aqui a resposta. A. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Advérbio de tempo. B. Não me incomodo com a sua impaciência. Advérbio de negação. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Advérbio de dúvida. Estamos muito contentes com a sua aprovação. Advérbio de intensidade. E alegremente, Pedro se despediu de sua família. Advérbio de modo. Tudo bem. Agora a gente tem. Ih, tá com o número errado, pessoal. Aqui não é 5, não. Não é 4, não. É 6. Porque o anterior, olha lá, cadê? Foi 5. Eu pus o número errado. Aqui é número 6. Tudo bem? Vamos lá. Analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância a que eles se referem. Aí a gente tem aqui intensidade, lugar, afirmação, tempo, modo, dúvida e negação. Ah, olha só. Esses primeiros são os mesmos do exercício anterior. Olha, não tinha percebido. Então a gente vai fazer, pessoal, a partir desse exercício aqui, ó. Os alunos se portaram muito bem, tá? Por quê? Porque esses anteriores a gente já resolveu aqui, ó. Olha lá. Copiei e nem vi. Professora burra. Não, tô brincando, né? Foi distração mesmo. Copiei a mais. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a partir desse exercício, os alunos se portaram muito bem, tá? Então, olha, o bem é o nosso advérbio, tá? Os alunos se portaram muito bem. Qual que desses que você acha que é? Olha lá. Intensidade, lugar, afirmação, tempo, modo, dúvida ou negação? Não foi a maneira como eles se comportaram? Então, é advérbio de modo. Os alunos se portaram muito bem, é advérbio de modo, tá? Então, que é o número... É número não, a letra E. Depois, eram pessoas bastante simpáticas. Eram muito simpáticas, eram pouco simpáticas, eram bastante simpáticas. Isso aqui é um advérbio de intensidade. Então, você coloca A. Depois, eles certamente assistirão à corrida. Certamente não é a mesma coisa que dizer com certeza? Pois então aqui é um advérbio de afirmação. Então é a C. Certamente assistirão à corrida. Então é C, ok? Embaixo, talvez as meninas não compareçam. Olha lá o talvez de novo. Não é uma dúvida? Portanto, advérbio de dúvida, que é o número, a letra... Cadê? F. Talvez as meninas não compareçam, letra F. Embaixo, meus irmãos sempre vão ao baile. Aqui não está identificado, gente, mas é o sempre, tá? Sempre vão ao baile. Sempre é o quê, gente? Intensidade, lugar, afirmação, tempo, modo, dúvida ou negação? Afirmação, né? Sempre. Não, desculpa, é advérbio de tempo. Então, aqui é a letra D, tá? Meus irmãos sempre vão ao baile, é D de dado, tempo. Agora aqui, ali estava o que procurava. Ali estava o que procurava. Ali, aqui, acolá, é o quê? Não é um lugar?
Pois então, aqui é um advérbio de lugar, que é a letra B, de bola. Tudo bem? Vamos lá conferir? Olha lá. Aí eu coloquei de novo aqui, né? Hoje, do hoje até o alegremente aqui, ó, esses 4 primeiros, 1, 2, 3, 5 primeiros, a gente já viu naquele exercício. Então, só vou repetir. D, G, F, A e E. Agora as de baixo, olha lá. E, A, E, F, B. Beleza, gente? É isso aí. Acabou nossa aula por enquanto. Espero que vocês tenham gostado. Consigam agora identificar melhor todos os advérbios e locuções adverbiais da dos seus exercícios. Olha eu aqui. E que agora, quando você for fazer atividade, você sempre lembre que um advérbio, ele sempre vai estar modificando ou acrescentando um sentido novo para um verbo, para um outro advérbio, tá? E aí você, além disso, além de você identificar esse advérbio ou locução adverbial, você também tem que classificar o que ele está dizendo ali, qual é o sentido que ele traz para a frase. Deu para entender? Então é isso, pessoal. Fico por aqui e até a próxima, tá? Um abraço. Se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo.